Muy buenos días a todos los presentes acá en Calley, Puerto Rico. Muito bom dia a todos presentes aqui em Calley, Porto Rico. Também todos que estão nos diferentes países, que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, domingo 5 de outubro deste ano 2025. Podem assentar, por favor. Nos dice el Dr. William Soto Santiago. O Dr. William Soto Santiago nos disse na mensagem O Último Dia e Seus Mistérios, que foi pregado 16 de junho de 2002, aqui em Calley, Porto Rico. Esse foi o dia que eu fui apresentado e o missionário Miguel Bermudes Marim fez a oração por ordens do Dr. William Soto. E nesse dia, naquele dia, ele pregou esse tema, vejam, pela manhã. E naquele dia também teve batismos ali. Também foi o primeiro dia que eu comecei a batizar ali também, naquela atividade. E veja, em um lugar aqui o Dr. William Soto nos disse, a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou, também está dentro do último dia e seus mistérios. Do que estivemos falando, parece que foi no domingo passado e o anterior também, o antepassado também. Do que não pode ser falado tão abertamente para que não interrompa essa grande manifestação que Cristo vai ter em Espírito Santo, no cumprimento da visão da capa, que é um dos mistérios do último dia. Não podia ser falado detalhadamente, não podia falar claramente desta manifestação que Cristo em Espírito Santo, Cristo o Espírito Santo e em Espírito Santo ia realizar no meio da sua igreja para que não surgisse imitação. E ali estará a coluna de fogo, que é Cristo em Espírito Santo. Ali estará o anjo que apareceu ao reverendo William Branham, que é um homem da outra dimensão, que pesa umas 200 libras, aparentemente. Tem um corpo como o de 200 libras de peso, com uns 6 pés ou um pouco mais de altura. Uns 6 pés de altura, uns braços longos, um homem forte, atlético. Ele vai estar aí. Mesmo que quando começar o cumprimento da visão da capa, vocês vejam, ele vai entrar em determinado momento. No livro de Citas, vejam ali na página 12, onde ele nos narra referente a isso e nos dá uns detalhes ali deste anjo. Isto é do parágrafo 97. E já terminando esse parágrafo aí, desta página, porque continua na 13, olham, vejam aí embaixo, quando está falando do anjo, ele disse, o anjo do Senhor andou por trás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente diante de mim, na minha frente. Ou seja, ele rodeou, ele mostra pelo lado esquerdo, aí vocês vejam, se alguém for caminhando por aí, do lado esquerdo, do olho esquerdo, e quando volta pelo olho direito, então, a pessoa que está vendo por aqui, pelo lado esquerdo, depois vê pelo lado direito. E continua olhando e parou na frente do irmão Branham. Diante do irmão Branham. O mesmo que eu tenho visto, um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços longos, vestido com túnica branca, descalço, cabelo escuro. Vejam, ele deu a descrição, ele descreveu, e aí ele colocou um anjo desta dimensão. E do lado direito para cima escreveu um anjo, traço 200 libras, cabelo escuro. Pele triguenha é igual
oliva. Agora, isso é o que nos está relatando aqui o irmão William. Agora, isso é o que o irmão William está relatando aqui. O Dr. William Soto continua dizendo aqui, quando o reverendo William Branham viu a visão da carpa, o anjo ainda estava falando com ele. E já estava sendo realizado grandes eventos no cumprimento da visão da carpa. Ou seja, vejam que ainda não tinha acontecido a ressurreição. O anjo ainda estava com o irmão Branham lá naquela dimensão. Então, é aí que o irmão Branham disse que tentava fazer seus pés descer, mas não conseguia. Agora ele disse que tem uma diferença entre a luz e o anjo. Porque a luz se foi e pousou sobre o quartinho de madeira. Ele disse no livro Os Selos que estava falando a alguém mais acima de onde ele estava. E vejam, diz assim, página 471 do livro Os Selos. Também quando está relatando aí a visão da carpa, diz, então me ergueu e me colocou em um lugar bem elevado onde tinha uma reunião, parecia uma capa, uma espécie de catedral. Eu olhei e do lado assim parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém. Aí escreveu quinto Elias, com alguém mais acima. Aí escreveu oitava era, mais acima de onde eu estava. Aí escreveu sétima era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa. E disse, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa, e não dirás nada a ninguém. E aí ele escreveu, a luz estava falando a alguém, a um profeta. E desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta, indicando a pedra angular. Então veja como aqui o nosso irmão William detalha entre linhas tudo isso que o irmão Branham está falando e relatando. E veja uma revelação tão grande que nos dá aí o Dr. William Soto. Ele diz que diz, e já estava sendo realizado grandes eventos. Voltei a mensagem novamente, o último dia e seus mistérios. E já estavam sendo realizados grandes eventos no cumprimento da visão da carpa, que o reverendo William Branham disse que haverá uma grande manifestação de Deus, onde grandes maravilhas, milagres e sinais serão realizados. Na mensagem, o livro de Citas, na página 25, aí nos diz no parágrafo 211, aqui em um lugar diz assim, e eu observei um grupo de pessoas que parecia que cobriu uma quadra da cidade ou mais, estavam em pé, em fila, e tinha uma mulher de pé ali e um homem anotando os nomes. E as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado, caminhando. E eu pensei, o que estará acontecendo lá dentro? Então esse anjo do Senhor, do qual vocês viram a foto dele, do qual vocês veem aqui a foto dele, ele se foi de mim e foi sobre o pequeno edifício. E parou ali, desceu e uma voz disse, te encontrarei naquele lugar. Agora vejam, aqui ele colocou esse anjo do Senhor, o qual vocês veem na foto, ou seja, a coluna de fogo. Nessa ocasião ali, ele chama de anjo do Senhor. Mas lá na página 12, na página 12 e 13, aí disse que tem uma diferença entre a luz e o anjo. Agora vejam aqui, vejam o que ele escreveu aqui do lado direito para cima. A visão da carpa, milagres acontecendo antes do irmão Branham chegar. Ou seja, tudo isso já estava acontecendo e ainda não tinha acontecido a ressurreição. Agora, no parágrafo, vamos ver se é este. Vamos ver nesse parágrafo aqui, se é esse.
no parágrafo 321, onde fala como na metade, aí diz, tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, mas a luz tinha se retirado ao pequeno edifício. Aí ele disse que foi o anjo que se foi ao edifício. Agora vejam, essa luz que é a coluna de fogo, desta luz, é que saiu esse anjo quando apareceu em uma ocasião no quarto. E ele permitiu Billy Paul vê-lo. E ele viu quando aquele anjo saiu da luz. Agora, isso é muito importante compreender, porque recordem que esses são os exércitos celestiais que são comandados por esses arcanjos, onde o povo de Deus nesse tempo já plenamente em toda a sua força terão o céu completo a seu favor, sempre está a seu favor, mas nesse momento é onde as forças são dobradas, ou seja, no final da batalha, quando o exército todo já está presente, como nas guerras, sempre deixam os mais fortes para o final. Vejam, e nesse momento, já por acontecer a ressurreição e a nossa transformação, então aí esses exércitos estão com toda a sua força, em sua totalidade, comandado por esses arcanjos. E recordem que o arcanjo Miguel, ao se levantar, então vai, nesse tempo vai em auxílio, vai auxiliar, o arcanjo Gabriel vai se unir com Miguel, porque nesse tempo haverão momentos muito difíceis para a igreja noiva, mesmo que aí está sendo vista essas atividades, onde tudo isso está sendo realizado sem limitações, o mundo estará em um aperto muito grande. E aí estarão esses dois poderosos arcanjos, que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora, essa diferença, o reverendo William Branham marcou. Eu estou procurando outro lugar aqui. Vejam, na 14, na 103 também, tem uma partezinha como na metade, um pouquinho mais embaixo da metade. Eu olhei isso em um instante. Agora aqui tem algo, escutem bem. Tem uma diferença entre o anjo do Senhor e aquela luz. Aí ele escreveu diferença. Em cima de diferença, ele escreveu diferença. Porque eu ouvi algo se movendo, como faz quando vem a plataforma à noite. Algo como... um vento dessa forma assim. E como fogo açoitando em volta, uma chama de fogo. E ela me deixou e se foi e desceu por cima da audiência e foi e pousou em cima daquele pequeno edifício. E depois se pôs em cima dele. Aí, do lado esquerdo para cima, escreveu diferença. O pilar de fogo é igual a Jesus. O Logos. O anjo do Senhor é igual. Aí do lado ele não escreveu nada. Agora, o pilar de fogo, Jesus, o Logos, porque é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Esse é o pilar de fogo. Agora, o anjo do Senhor, vocês vejam, aí está mostrando esses ministérios de Moisés e Elias. Veja que passa por cima da audiência, a plateia. E vejam, nessa capa que ele está vendo ali, embaixo estão as pessoas. Portanto, ele está em certo lugar, em certo ponto, onde não está a primeira fila, perto da lona, cercada de lona, não. Está bem assim atrás, vamos dizer como na metade. E não sabemos se está bem lá atrás, mas desta dimensão se vê tudo super bem e olha para frente e viu tudo o que estava acontecendo, porque se a gente vai ver algo que está acontecendo, o que a gente faz é que se afasta e com mais se afasta, se retira, vê melhor o panorama.
E ao estar mais atrás, e ao ele falar ali que essa coluna de fogo, essa luz, se moveu por cima da audiência, da plateia, diz que foi e desceu por cima. Foi por cima e desceu. Ou seja, a presença dele cobriu toda a congregação. Certamente, quando tudo isso chegar a acontecer, mas lembrem que tudo isso mostra, nessa atividade, tudo isso nessa atividade mostra o que estaria sendo realizado em todas as atividades. Porque o que foi mostrado naquela ocasião, desde esta dimensão, cobre sem limite o processo completo. Aí tudo está detalhado, todo esse ministério messiânico nessa visão aí está detalhado. O que tem é que esmiuçar, detalhar, é como algo que está assim comprimido e você abre, vai detalhando e você vai vendo todas as linhas disto que estava comprimido. Aí você vê que é algo que estava comprimido e vai se abrindo. Algo que a gente faz como, assim, um leque. Eu não sei que nome pode falar em outros países. Que você abre e vai vendo o que está dentro. Essa visão é desse jeito. Quando você pega essa visão e vai esmiuçando, vai abrindo, aí você vê todas as etapas mostradas aí. Agora veja que o Dr. William Soto continua dizendo, o reverendo William Branham também disse que os grandes sinais, maravilhas e milagres serão sob o ministério de Moisés e Elias. Portanto, isso vai identificar onde está o ministério das duas oliveiras. Vai identificar onde o quê? Onde está o ministério das duas oliveiras. E o que vai identificar? Isso que está sendo realizado ali, que ele está vendo, o irmão Branham disse. E continua dizendo, e nesta manifestação é que os hebreus virão a Cristo, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Espírito Santo, a coluna de fogo. Aí ele já coloca todos juntos, vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo e realizando todas essas maravilhas. E, portanto, o mensageiro do último dia estará, o anjo do Senhor Jesus Cristo, sendo o instrumento de Cristo no último dia. Quem é o que estará aí? O instrumento, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Veja que simples. Simples em tudo, como agora as Escrituras tomam lugar e a gente vê o cumprimento delas sendo materializadas. Essa terceira etapa está ligada ao sétimo selo, portanto, essa etapa, a manifestação dessa terceira etapa é muito importante porque está ligada ao sétimo selo. E o sétimo selo vem sendo anunciado, tudo isso que vem sendo anunciado ali desde o Gênesis. Isso disse, vamos ver ali no livro Os Selos. Página 448, veja, diz assim, então o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo. E a parte da cena não tem outra coisa revelada. E isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se ter um tempo, eu quero dar alguns exemplos. Eu poderia mostrar como é que desde lá, desde o Gênesis, esse sétimo selo vem sendo anunciado. Esses selos apareceram desde o princípio. Se lembram como vemos as coisas nesta manhã? E agora observa como apresentamos isso. E vamos encontrar que, vamos ver que ao chegar ao sétimo selo, então ele termina. Do lado direito ele escreveu, desde o Gênesis é anunciado o sétimo selo. Escreveu do lado direito para cima. Desde o Gênesis é anunciado o sétimo selo. Agora, vamos ver aqui no livro das Eras, o editado, na página 59, vamos ver aqui no azul, que seria
La 60 y vamos a ver. Que seria 60, vamos ver. Si es la misma página, es donde comienza. Vamos ver se é a mesma página aqui, onde começa a dizer: aquele dia vem em breve. Na 60. No azul, no livro que vocês têm, é na 60. Aqui é a 59. Não sei se em algumas é a mesma, esta seria a 60, mas mirem abaixo o que diz aí. Essa aqui seria 60, olha o que diz embaixo, aí seria em cima. Aquele dia vem em breve, a figueira brotou. Os israelitas estão esperando o Messias, eles o estão esperando. E a esperança deles está a ponto de cumprir, acontecer. Israel será renascido espiritualmente, porque a luz e sua vida, aí escreveu Moisés e Elias, está a ponto de se revelar a eles. Agora, a luz e sua vida, aí está Moisés e Elias. Ali naquela manifestação que o reverendo William Branham viu, está essa luz. Portanto, está a vida. E essas são as duas árvores, uma a cada lado, que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam, isso é algo muito importante, que podemos ver que naquele momento que o irmão Branham está vendo isso, ali ele está vendo o que Adão e Eva estiveram experimentando no Jardim do Éden. Agora, veja o que o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Essa terceira etapa está ligada ao sétimo selo. Portanto, essa etapa, a manifestação dessa terceira etapa é muito importante, porque está ligada ao sétimo selo. E essa etapa será fazendo milagres. Porém, antes disto, estará trazendo a revelação de todas essas coisas que devem acontecer. Isso o Espírito Santo estará fazendo, a coluna de fogo estará fazendo através do seu anjo mensageiro. Muitas pessoas, talvez muitas pessoas, não verão essa etapa do Espírito Santo, a coluna de fogo, revelando a sua palavra. Então vejam, aí ele já profetizou que talvez muitas pessoas não iam ver, não viria, e estamos vendo que muitos não estão vendo. Muitas pessoas não verão essa etapa do Espírito Santo, a coluna de fogo revelando sua palavra. Mas depois, quando estiver realizando os milagres, aí verão, vão entender. Mas o mais importante é entender antes de chegar a essa etapa. É muito, porém, que muito importante pedir a Deus sabedoria do alto, que Deus nos dê entendimento para compreender tudo o que está acontecendo relacionado ao revelar a palavra, ao trazer essa revelação que Ele está realizando, trazendo a fé do rapto aos escolhidos de Deus. Quando essa etapa chegar, todos os escolhidos já estarão no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim que tem um grande mistério aí. Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora vejam a bem-aventurança de crer sem chegar a esse tempo dos milagres. Para poder crer no tempo dos milagres, ou seja, sem chegar a esse tempo para poder ver e falar, assim é verdade, aí estão os milagres, agora eu creio. Essa é uma bem-aventurança para os que estiveram vendo por meio da palavra revelada e ainda não estão vendo os milagres assim, da forma que o reverendo William Branham esteve vendo aí. Mas estão vendo a palavra, o abrir a palavra sendo aberta. Agora, vejam que tem um lugar. O Dr. William Soto esteve nos falando
do que aconteceu em uma ocasião, lá no tempo dos apóstolos. Vamos ver essa mensagem intitulada Um Nome Novo, o Sinal Eterno. Que foi em 78, vejam, ele pregou essa mensagem e ele colocou essa parte aqui, onde fala de Gamaliel, diz, seja cuidadoso e diga como Gamaliel, deixem esses homens. Se essa obra é de Deus, vocês não vão poder pará-la, detê-la. Se não for de Deus, vai acabar. Porque antes que esse Jesus de Nazaré aparecesse, apareceu Teudas e Judas. E levaram muitos discípulos após si, mas depois que morreu, tudo acabou. Esse movimento acabou. Portanto, eu recomendo a vocês que deixem esses homens quietos. Isso é Gamaliel falando. Vocês não entendem essa mensagem que eles estão pregando. Vejam, porque tem alguns que é concedido conhecer esses mistérios, mas a outros não. E Gamaliel, sendo um sábio, um homem sábio lá. E mais adiante vão ver como o irmão William fala disto. Um homem sábio disse, olha, deixe esses homens quietos. O que falamos nesses dias? Mas aqui ele relata de certa forma, vejam. Para que vejam como ele disse aqui, disse assim. Vocês não entendem essa mensagem que eles estão pregando. E vocês devem ficar quietos, porque vocês poderão ser encontrados resistindo a Deus, combatendo contra Deus. Se essa mensagem for de Deus, vocês estão combatendo contra Deus, resistindo a Deus. Não façam isso. Aquele sábio disse, nesse tempo deve ter sábios que fiquem de pé. Ele aconselha os demais ministros como lá foram aconselhados pelo sábio Gamaliel. Aquele foi um homem sábio. Se em alguma outra ocasião não falou algo que dissesse que aquele homem era sábio, agora naquela ocasião ele falou algo que realmente tornou ele, converteu ele em um homem sábio. Nós devemos fazer isso também. Vamos receber esse conselho. Ou seja, esse conselho é muito importante que as pessoas que não entendem e que vê as outras pessoas que não entendem, o melhor é fazer como Gamaliel. Se nesse tempo uma pessoa se levanta e faz isso, será conceituado como Gamaliel. E é melhor ser conceituado como Gamaliel e não como incrédulo. Porque um homem sábio fala dessa forma, mesmo que não entenda o que está acontecendo, mesmo que não creia. Mas se levanta aí e fala de uma forma sábia essas palavras. E continua dizendo, ele sabia que antes nunca tinha se levantado um homem falando desta forma, e pegando as promessas que tinham sido feitas a Israel e dizendo a eles, essas promessas estão cumpridas diante de vossos olhos, e se fez assim em sua primeira vinda, em sua segunda vinda, tem que pegar todas as promessas que foram feitas a respeito dele e dar ao povo, falar-las ao povo. Quem? O mesmo que fez na primeira vinda. Faria na segunda vinda também. Então se escandaliza quando diz, mas aquele disse que é tal pessoa e é tal coisa, ou que ele está cumprindo tal escritura. Mas isso foi o que aconteceu na primeira vinda, e na segunda vinda é o que aconteceria também. Então você estaria fazendo o mesmo que aqueles no tempo de Jesus fizeram, combateram a primeira vinda do Senhor, porque é o que estaria fazendo agora. Mas o que estiver escutando e recebendo o cumprimento da sua vinda, faria o mesmo em sua primeira vinda. Continua dizendo. E pegando as promessas que tinham sido feitas a Israel e dizendo a eles, essas promessas estão cumpridas diante de vossos olhos. E se fez assim em sua primeira vinda, em sua segunda vinda tem que pegar todas as promessas que foram feitas a respeito dele e dar-las ao povo, falando ao povo, e dizer,
novamente a Escritura se cumpriu nesta ocasião. E nesta ocasião a Escritura está cumprindo diante de vossos olhos. Se ele aparecer e é o verdadeiro Messias, ele não terá medo de pegar essa palavra que fala dele e dá-las ao povo. E depois lhes dizer, hoje se cumpriu essa Escritura diante dos vossos olhos. Por quê? Porque ele será essa palavra escrita, encarnada em um homem. Portanto, não terá temor, não terá medo do que os demais vão dizer e não se envergonhará do que tem que pregar, porque tem a responsabilidade de cumprir com os negócios do Pai. Ele terá que reconhecer que tem que fazer os negócios do Pai, e os negócios do Pai é cumprir a palavra para a hora que vivemos, cumprir a palavra prometida da segunda vinda de Cristo. Vem? Agora continua dizendo ali, portanto, esses serão os negócios dele, cumprir todas essas Escrituras. Qualquer um poderia dizer, você está se fazendo um profeta, você está se fazendo o Messias, mas você não é o Messias. Mas o que vai acontecer? Lá ele diz, quem de vocês pode me acusar de pecado? Quem de vocês pode dizer que não cumpri tudo que está cumprido, cumprir tudo que está prometido para ser cumprido na segunda vinda de Cristo? Está prometido que será dado o nome para a segunda vinda do Senhor. E quem pode me acusar se não dei a conhecer através dos trovões, que é a voz de Deus através de carne humana, que os trovões trarão a fé do rapto? Quem pode me acusar de que não lhes trouxe a fé do rapto, a fé para o rapto? A fé, a revelação da terceira dispensação, a revelação do Evangelho do Reino. Quem pode me acusar de que eu não fiz? Nesses dias que estive aqui, quem pode me acusar de que eu não revelei publicamente o mistério do sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor? Veja. E tudo isso é o que esse ministério messiânico poderá lhes dizer para as pessoas, para o povo. Quem pode dizer que eu não estive dando e pregando os trovões sob o cumprimento da visão da capa? Veio? Porque isso é o que ele estaria realizando nesse tempo final. Ele estaria cumprindo as Escrituras. Agora, tudo isso que ele nos falou naquele tempo, veja, era mostrando o que seria nesse tempo final. Agora, aqui ele continua dizendo na mensagem, o último dia e seus mistérios. Ele continua dizendo ali. Talvez muitas pessoas não verão essa etapa do Espírito Santo, a coluna de fogo, revelando sua palavra. Mas depois, quando estiver realizados os milagres, verão e vão entender. Mas o mais importante é entender antes que chegue essa etapa. Quando essa etapa chegar, todos os escolhidos já estarão no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Assim que tem um grande mistério ali. Bem-aventurados que não viram e creram. Agora, recordem que os trovões, ele disse, na década de 2000 para diante, antes de chegar a 90, em algumas mensagens também, e na de 2000, de 2010 por diante, e também quando já estava para ir, todos esses anos, todos aqueles anos, ele nos disse que os trovões estariam sendo pronunciados no cumprimento da visão da capa, que é o mistério do sétimo selo. Mas lá em 78, de 80 para trás, ele estava falando também que ele estava revelando os trovões. Não tem nenhuma contradição, porque Deus não se contradiz. Tudo aquilo estava mostrando, tipificando, representando o que seria nesse tempo final, onde isso estaria sendo realizado. Tem que ter algo em que se basear, sempre tem que ter. Agora ali o Dr. William Soto continua dizendo, na mensagem que estou lendo, o último dia e seus mistérios. Onde estão esses que não viram e creram? Aqui estamos. Não necessitamos ver milagres e sinais para nós crer. Podemos ver a palavra sendo revelada, podemos ver o poder do Espírito Santo manifestado na revelação de sua palavra. Podemos ver o poder de Cristo, o Espírito Santo, revelando sua palavra. E assim foi de era em era, em cada era o escolhido de Deus teve a bem-aventurança de poder ver tudo que Deus estava realizando, poder entender, compreender, sem que ter que ver os milagres no final, cada um em sua era. Agora, a nós nos foi trazido a palavra, a revelação,
nesse tempo de prova, para que, enquanto Ele está nos dando a revelação do mistério do sétimo selo, então aí Ele está nos provando para ver se nós, nas provas e nas lutas, sigamos agarrados na Sua palavra. E essa palavra que está sendo revelada é a que o Senhor está nos dando, onde está produzindo em cada um de nós essa fé de transladação, e depois no final poderemos ver tudo que foi visto ali naquela parte final, culminante, e poderemos escutar essas palavras: bem-aventurados que não viram e creram. Porque é uma bem-aventurança para todos que têm estado crendo sem ver essa parte final. Porque senão poderíamos dizer assim, qualquer um, mostrar os milagres primeiro, assim qualquer um vai crer. E mesmo assim, nem vendo os milagres, o que é incrédulo não tem jeito, não tem forma que possa crer mesmo vendo os milagres. Isso aconteceu em muitos tempos passados. Agora, nessa curta palestra que tivemos agora de manhã, vimos e poderemos colocar como tema: bem-aventurados que não viram e creram. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E para as 10 da manhã estaremos novamente para o tema que corresponde, que é o tempo de prova e de bênção. Porque, desculpem, estamos no tempo de prova, mas também é o tempo da bênção. Porque Deus nos prova e também somos abençoados por meio de Sua palavra. Em todos os campos. Bem, bom proveito para todos com esse alimento espiritual e bom proveito com o alimento físico também. Que Deus os abençoe e os guarde. E nos veremos na atividade das 10 da manhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.